Iniciamos agora a carta sagrada de número 10, na quarta sessão do Tânia, que é chamada de carta sagrada. São cartas escritas pelo Alter Rebbe em diversos momentos distintos, cartas pastorais, cartas que têm um conteúdo e uma mensagem espiritual específica, especial. E mais uma vez nessa carta nós encontramos aqui o Alter Rebbe com o objetivo de nos reforçar o conceito da tzedakah, ou seja, mais uma carta que ele escreve conclamando os seus discípulos, seguidores, a prática da tzedakah, e mais uma vez aqui ele nos explica de uma forma profunda o sentido místico, o efeito e o alcance especial da mitzvah da tzedakah, enfatizando outros aspectos e demais enfoques além daqueles que nós já vimos anteriormente nas cartas que já estudamos. Então ele nos traz aqui nessa carta de número 10, ele abre a carta se dirigindo a todos os discípulos, Achrei Drishat Shalom Vechaim, ou seja, após cumprimentá-los, após desejar a eles paz e vida, Petach Dvarai Yair, Ozen Shomat Tochachat Chaim, aquele se utiliza de linguagens literárias que são extraídas de versículos bíblicos, trechos que se encontram nos nossos profetas, etc. Mas ele diz, Petach Dvarai Yair, logo na abertura das minhas palavras, eu quero despertar, eu quero chamar a atenção, despertar, acordar, Ozen Shomat, aqueles ouvidos que estão dispostos a escutar, Tochachat Chaim, a repreensão da vida. Ou seja, aqueles que estão abertos a uma repreensão, uma crítica construtiva, ou a dar ouvidos, escutar alguma advertência, mas que é com uma finalidade especial de conduzir a vida e melhora de vida. Asher uchiach Hashem Chaim al yedei nevio. Ele nos diz, porque Deus, que é chamado Deus da vida, o Deus vivo, Deus é a fonte da vida, assim ele chamou a atenção, assim ele advertiu o povo através do profeta, utilizando-se das palavras do profeta Irmiau Jeremias, assim Deus repreendeu o povo, falando, Hasdei Hashem kilotamnu vegomer. Assim se expressou o profeta Jeremias, dizendo, Hasdei Hashem, as bondades de Hashem, as benevolências divinas são grandes, kilotamnu. Então, traduzindo ao pé da letra, ou no sentido mais literal, conforme explicam os comentaristas clássicos, as bondades de Deus são grandiosas, kilotamnu, e elas são incessantes, elas não terminam. Porém, se fosse somente esse o sentido da frase, ele nos observa que em hebraico isso deveria ser formulado de outra maneira, kilotamu. Seja a forma correta de pronunciar esse verbo com essa intenção. Se a intenção fosse dizer que grandes são as bondades divinas, kilotamnu, que elas não terminaram, elas não cessam, elas são infinitas, etc. Então deveria estar escrito kilotamu e não kilotamnu. Inclusive a gente encontra assim em outros versículos, como realmente de fato está escrito. Nós encontramos numa outra citação, num outro versículo, ou conforme é trazido também na nossa liturgia, que lotamu hasadecha, pois as suas bondades, Deus, elas não terminam, elas são incessantes. Então, o sentido literal do versículo, ou seja, o que o versículo quer nos falar, de forma simples, é dizer que as bondades de Deus não terminam, elas são contínuas, são incessantes, etc. Porém, a dúvida é por que ele utilizou o verbo dessa forma, kilotamu, e não dizendo kilotamu, que é a forma simples, a fórmula comum para se expressar esse conceito. Se apenas fosse a vontade do versículo dizer que as bondades de Deus não terminam, deveria estar escrito kilotamu,
O que significa kilotamnu? Kilotamnu parece que isso se refere não às bondades divinas, mas se refere a nós, os receptores, aqueles que querem merecer e querem receber essas bondades de Deus. E ele vai nos explicar em seguida, ou seja, que isso se refere não ao objeto, as bondades divinas, mas sim ao sujeito que somos nós. Hasdei Hashem, nós evocamos e buscamos as bondades de Deus, porque kilotamnu, porque nós não terminamos, ou seja, não é que as bondades de Deus não acabam, que esse é o sentido literal, não apenas isso, ou seja, a finalidade do versículo não é apenas nos dizer que as bondades de Deus não terminam, são incessantes, são infinitas. Mais do que isso, ele quer nos dizer que as bondades de Deus, elas recaem sobre nós, ou precisam recair e incidir sobre nós. Por quê? Porque nós não acabamos de nos completar, nós não terminamos o nosso trabalho espiritual de autoaprimoramento. Nós, e como ele vai explicar adiante, que aqui a formulação do verbo, quando ele diz kilotamnu, significa que nós não somos completos, nós não somos íntegros. Assim como diz o versículo da Torá, Tamim tiei Hashem Elokecha, seja íntegro com Deus, procure agir de forma completa, ou seja, quando falar com Deus, não esteja falando da boca para fora, esteja alinhada tua mente e teu coração com tua boca. De certa forma, isso significa integridade, ou seja, a pessoa ser íntegra e completa, mesmo que não sejamos perfeitos, mas que busquemos a integridade, a plenitude, fazer as coisas de forma completa, da maneira inteira como deve ser. Então, aqui ele nos diz que esse é o significado da palavra kilotamnu, o significado mais profundo, a mensagem adicional que extrai o Alter Rebbe para nós, Hasdei Hashem. Por que nós temos que recorrer a Hasdei Hashem, as bondades divinas? Kilotamnu, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos incompletos, porque nós não terminamos o nosso trabalho espiritual, nós não concluímos o nosso serviço espiritual em relação a Deus. E essa explicação que ele vai nos dar, exatamente pelo fato de nós não sermos, isso significa kilotamnu, que não somos tmimim, não somos íntegros e completos em termos espirituais. Por isso nós temos que recorrer a Hasdei Hashem, as bondades de Deus. Ele continua elaborando esse assunto nos dizendo, Veyuvan al pi mashkatu bezohar HaKadosh. Nós vamos entender isso baseado naquilo que consta que está escrito no sagrado Zohar, na obra mística da Kabbalah, It Chesed Veit Chesed, a bondade e a bondade. O Zohar nos fala que existem distintos tipos de bondade. Existem diferentes categorias de bondade. Existe bondade, existe bondade. It Chesed Olam, existe uma bondade que é chamada bondade do mundo, a bondade mundana, a bondade que impera no mundo. Veit Chesed Ilaha, porém existe um outro tipo de bondade que é chamado no Zohar da bondade suprema, a bondade superior, Dehu Rav Chesed, que isso chama o Zohar de Rav Chesed, uma bondade ilimitada, uma bondade extremamente grande e limitada, Rav Chesed. Então, o Zohar nos fala que existem esses dois tipos de bondade. Um é chamado de Chesed Olam, a bondade relacionada e vinculada com o mundo, ou seja, é um tipo de bondade que emana de Deus, porém de forma proporcional à capacidade do mundo. Assim como os mundos são limitados, então essa bondade que emana da divindade também é uma bondade proporcional ao mundo, ao universo, em cada nível, seja de acordo com a capacidade ou de acordo com o merecimento de cada um desses níveis mundanos. Assim vai se expressar e se manifestar essa bondade divina que é chamada de Chesed Olam, a bondade mundana. Veyeshno, porém, o Zohar nos fala que existe também aquilo que é chamado de Chesed Ilaha, uma bondade suprema, superior, transcendental, que isso é Rav Chesed, uma bondade abundante, uma bondade infinita, sem limitações, sem limites.
E começa a nos explicar que aqui o versículo que nós mencionamos, Hasdei Hashem Kilotamnu, ou seja, esse é um versículo que é extraído do Salmo 119. Se a gente reparar, ele se refere a bondades, dizendo que são as bondades de Deus. De acordo com o Zohar, isso estaria relacionado não com o primeiro nível que mencionamos de bondades mundanas, bondades que se enquadram dentro das limitações do mundo ou proporcionais e correspondentes ao mundo e suas limitações, mas não, aqui ele está nos tratando, está falando o versículo evocando Hasdei Hashem, as bondades divinas, a bondade suprema, ou seja, já explicando conforme a gente mencionou antes, já que lotamnu, já que nós não somos perfeitos, já que não somos completos, por isso não só que nós temos que recorrer e evocar a bondade, nós temos que pedir e suplicar a Deus que Ele envie a bondade no seu nível mais elevado. Nós temos que recorrer à bondade suprema, Hasdei Hashem, a bondade não mundana, mas a bondade de Deus que é infinita, que é ilimitada, aquilo que ele chamou de Rav Chesed, bondade em abundância. Isso que ele nos diz a seguir, começa a elaborar esse assunto, o que significa que nós precisamos aqui superar as limitações e buscar a bondade ilimitada. Então ele começa a dar uma explicação, uma introdução, que Hine Modad Zot, é sabido, é conhecido que a Torá Nikret Oz. Nossa literatura, a Torá é chamada de força, vigor. Quando o versículo diz Hashem Oz Leamoiten, Deus concederá força ao seu povo, interpretam nossos sábios o que é essa força e vigor? É a Torá. Ou seja, quando Deus nos dá a Torá e quando nós absorvemos a Torá, com isso nós estamos nos fortalecendo, estamos trazendo vigor à nossa alma, também ao nosso corpo, à nossa existência. Em outras palavras, Oz, força, está associado Sheu Lashon Gvurá. É uma questão de poder, força. Ou seja, isso nos lembra a Sefirá, o atributo divino que é chamado de Gevurá. Nós traduzimos como rigor ou severidade, etc. Mas Gvurá vem da palavra Gibor. Gibor significa força. Então Gvurá também é um tipo de rigor que é derivado do vigor da força. Conforme disseram os nossos sábios de abençoada memória, Tariag mitzvot nemru lemoshe misinai mipi hagvura. Assim falam os nossos sábios, essa é a expressão que eles usam no Talmud, 613 mitzvot, 613 preceitos foram ditos para Moshe no Sinai, no Monte Sinai, mipi hagvura. E ele escutou esses preceitos da boca de Deus, maneira de dizer, falando metaforicamente, mas aqui é a expressão literal do dito dos nossos sábios, fala que ele escutou Moshe Rabbeinu isso, mipi hagvura, da boca da gvura, da boca, por assim dizer, da força de Deus, o poder de gvura. Em outras palavras, se entende daqui, por um lado a Torá é chamada de Oz, Oz quer dizer força, isso está associado com Gvurá. As mitzvot também se diz que elas foram derivadas, nós escutamos isso da boca de Deus, mas da boca da Gevurá, ou seja, da expressão divina que comunica Gvurá. Gvurá significa rigor, vigor, força, como dissemos. O que dirtiv, mimino esh dat lamo, e também, conforme está escrito no versículo bíblico, que da sua direita, da sua destra, por assim dizer, do braço direito de Deus, nós recebemos em chamas o fogo de dat lamo, da Torá. Ou seja, a Torá nos foi dada de forma tal, da sua mão direita, uma Torá de fogo foi concedida, foi dada para eles, para o povo de Israel. E aqui também a Torá é associada com fogo. Então, ele nos trouxe aqui diversas fontes para nos dizer que a Torá está relacionada, está associada com o atributo de Gevurá, que significa rigor, vigor, não é?
Hashem Oz Lamoitem, quando Deus se refere à entrega da Torá, ele diz que nos dá força, vigor. Oz significa força, está associado com Gvurá. Da mesma maneira, escutamos os preceitos Mipi Gvurá, da boca de Deus que expressa Gvurá, não é? O rigor. E também a Torá está associada com fogo e chamas. Então, isso que a Torá está associada com fogo, como o versículo bíblico mesmo diz, né? Por mais que no Talmud a gente encontre outros aspectos, né? Já comparando a Torá com água, mas o que significa aqui essa simbologia de água e fogo? Nós sabemos que na Kabbalah água indica o atributo de Chesed, de bondade, enquanto que fogo está associado com o atributo de Gevurah, de rigor, severidade, de força, vigor. Isso, explicando só de forma básica, o atributo de Chesed, bondade, está relacionado com água, porque bondade é algo que se dá para tudo e para todos, sem distinção, sem condições, sem critério. Uma pessoa que é bondosa, então ele dá, ele gosta de dar, ele quer dar para tudo e para todos, seja uma influência sem limites, algo que é dado e concedido, mesmo até para quem talvez não mereça. Mas a pessoa tem chesed, tem bondade, é bondosa, então ela dá e doa. Já o atributo de Gvurá, de rigor, severidade, significa agir com critério, agir com justiça, dar e doar somente a quem faz jus, a quem é merecedor. Então, nós vemos que, se tratando dos poderes emocionais da nossa alma, então Chesed é um movimento, é uma tendência de se expandir, se alastrar. Ou seja, a pessoa quer dar de si, quer dar para quem está fora e etc. Por isso, já que a pessoa é uma vontade de expansão, de dar e doar, por isso, quem é possuidor de Chesed, quem tem como característica maior Chesed, bondade, ele dá para tudo e para todos. Já o atributo de Din e Gvurá, na alma da pessoa associado com o predomínio da Sefirah, do poder de Gvurá, isso já é um movimento diferente, ou seja, uma tendência da sua alma, o contrário, de ser mais criterioso, de se fechar mais em si, de não expandir, de só agir com muito critério, com restrições, etc. Por isso, a pessoa só concede naquelas pessoas que prevalecem mais a força de Gvurá, ele só dá e doa com critério quando o outro é merecedor, quando ele faz jus, ou quando ele tem que dar e doar. Né? Então, da mesma forma se fala que esses dois movimentos da alma, o movimento de Chesed ou o movimento de Gvurá, eles estão simbolizados na natureza da água e do fogo. Nós sabemos que a água, por natureza, a chuva, ela vem de cima, ela cai lá de cima e desce até aqui embaixo. Ou seja, as águas que simbolizam as bênçãos divinas, elas saem de alturas celestiais, mas descem até os lugares mais baixos. Isso expressa e simboliza a atitude de Chesed, que a pessoa dá de si, mesmo para quem nem mereça, para aqueles que estão lá embaixo, estão numa posição bem inferior de fato e realmente. Então a pessoa desce da sua altura, da sua grandeza e dá e chega até aquele que é bem inferior. Enquanto que a natureza do fogo é o contrário, a chama do fogo sempre está voltada para cima. Mesmo quando você segura a vela de cabeça para baixo, a chama dela vai pender para cima. Ou seja, a natureza do fogo é querer não de baixar, não chegar para o que está inferior. Pelo contrário, é de subir, ascender, se elevar, se desvincular daquilo que está embaixo, não é? E ascender e subir. Aqui ele nos diz no versículo que a Torá é comparada com fogo, e isso significa o aspecto de Gvurá. Então nós vemos de diversos versículos e citações que a Torá tem um lado de Gvurá, tem esse lado de Gvurá que está associado com rigor, com critério, com justiça, etc.
Porém, se a gente prestar atenção, num desses versículos mesmos parece haver aqui um certo paradoxo, porque por um lado nós dizemos que a Torá nos foi dada como fogo, uma chama, e fogo está associado com Gvurá, mas o versículo começa nos dizendo Mimino Eshdatlamo, que do seu lado direito de Deus, por assim chamar, da sua destra, é que nos foi dada essa Torá de fogo. Mas daqui nós vemos que a Torá também está associada com o lado direito, e conforme trazido no Tikunei Zohar, na introdução do Zohar, Chesed Droa Yemina, o lado direito, a destra, o braço direito, é equiparado, é equivalente ao atributo de Chesed, de bondade. Então, aqui parece haver um certo conflito, uma contradição. A Torá é derivada de Chesed ou de Gvurá? A Torá está associada com rigor, critério, severidade, ou com bondade, doação, expansão, etc. Nós vimos mais referências que associam a Torá a Gvurá, mas a Gvurá a rigor, severidade, mas por outro lado, também a Torá está associada a Chesed. Como se concilia isso? Então ele vai nos explicar que, de forma geral, o conceito da Torá, a essência da Torá é Chesed, é bondade. Por isso, de fato, no Talmud, a Torá é comparada com água, Ma'amayim yordim makom gavoa makom namuch, etc. Por essência, a Torá é Chesed, é bondade. Porém, a forma dela ser processada, a maneira através da qual a Torá, por essência, expressa a bondade divina. Porém, a forma dela descender, dela chegar até o nosso mundo, a maneira da Torá ser atraída até o nosso plano terrestre e ser entregue para nós, isso acontece através de um revestimento. A Torá se reveste também no atributo de Gevurá, ou seja, para a Torá poder chegar a nós de forma propícia a nós, criaturas humanas, para que a Torá possa chegar até nós de maneira que a gente possa apreendê-la. Então ela passa pela Sefirá de Gevurá, ela se reveste em Gevurá, em rigor e critério. Então, isso que ele passa a nos explicar a seguir, Perush, ou seja, a Torá, Mekorá Veshorsha, Urak Chesed Hashem. De fato, a Torá, na sua fonte, na sua raiz, a Torá, na sua origem, é bondade apenas e tão somente bondade divina. A expressão, ou seja, a Torá é uma expressão da bondade de Deus. Amechunim Beshem Yemin, isso que na Kabbalah é simbolizado, é chamado de destra do lado direito, ou seja, que a Torá expressa a bondade de Deus. Dehainu Amshachat Bechinat Elukoto Itbarach, como nós falamos, aquele que tem Chesed, ele dá, ele doa bastante, sem condições, sem pré-condições, etc. Da mesma maneira, qual o objetivo da Torá? Quando a Torá nos é dada, a Torá, as mitzvot, é poder atrair divindade a esse mundo. Ou seja, Amshachat Bechinat Elukoto Itbarach, a Torá vem viabilizar que a gente possa desencadear e atrair da divindade, da essência de Deus, um brilho, uma iluminação aqui mesmo para o nosso plano físico e terrestre, Veheara Meor Ein Sof Baruch Hu, que a gente possa atrair pelo menos um reflexo, um brilho da luz divina infinita, Ela Olamot Elyonim Vetachtonim. Na realidade, quando a gente cumpre a Torá e Mitzvot, a gente está desencadeando e atraindo uma nova luz divina, uma iluminação inédita, não só para nós, na nossa alma aqui nesse mundo, mas a gente desencadeia um efeito de luminosidade divina em todos os planos, nos planos superiores como inferiores. E isso é realizado, então isso é uma expressão de Chesed, ou seja, através da Torá, Deus se manifesta, Deus se expande, Deus se revela, Ele revela, expande a sua revelação, a sua luz divina se espalha, derrama-se sobre todos os universos. Isso é feito e realizado Al-Yedei Ha'adam, por intermédio da pessoa, Hamamshich Ha'or Al-Atzmo, começando pela própria pessoa que estuda a Torá ou que realiza a mitzvah. Então, com isso, ele está desencadeando esse processo, ele está atraindo essa luz divina sobre si,
Isso por intermédio do que? Bekium Ramach Mitzvot Aseh, quando ele cumpre, quando ele bota em prática os 248 preceitos positivos, já que o cumprimento dos preceitos proibitivos significa se abster, não fazer aquilo que é proibido, mas quando a gente atrai e desencadeia uma nova luz, quando a gente pratica, coloca em prática os 248 preceitos positivos. Em outras palavras, nós vemos que o objetivo da Torá, sua finalidade, a finalidade das mitzvot, em termos místicos, cabalísticos, consiste em que? Em atrair e desencadear revelação divina, atrair divindade sobre si, sobre a pessoa que cumpre os preceitos, e desencadear esse efeito espiritual sobre todo o universo. Isso é uma expressão de chesed. Isso, dar, expandir, doar, revelar, é uma manifestação de chesed, da bondade divina, quando ele se propaga e é atraído por todos os mundos e universos. E essa atração ocorre através do cumprimento das mitzvot, que são 248 preceitos, que por isso eles são chamados no Zohar, como já vimos outras vezes, Shem Ramach Evarim de Malka, eles são chamados dos 248 órgãos do rei, ou seja, Perush, Ramach, Keilim, Ulevushim, para nos dizer que as mitzvot se constituem em recipientes para conter e captar a luz e a revelação divina, são chamadas de vestimentas, roupagem, através das quais brilha e se manifesta essa revelação, Meor Ein Sof Baruch Hu, a revelação da luz infinita de Deus, a Melubash Bahem, que está revestida nas mitzvot, nos preceitos. Por isso, assim como no corpo nós temos os 248 órgãos, e esses órgãos eles servem de recipientes para captar os diversos poderes da alma. O olho é um recipiente para o poder da visão, o ouvido é um recipiente para o poder da audição e assim por diante. Da mesma maneira, assim como a alma se manifesta nesses órgãos do corpo, da mesma forma as mitzvot se constituem em órgãos, entre aspas, para atrair as forças divinas nesse mundo, para atrair uma revelação mais intensa de divindade aqui no universo. Ele nos diz também, é sabido que através da obtenção, da atração dessa luz divina sobre a pessoa que cumpre a mitzvah, com isso a pessoa também consegue desenvolver e cultivar dentro de si reverência a Deus e amor a Deus. Através de cada mitzvah a pessoa está energizando a sua alma, e a partir dessa força, dessa iluminação que ele obtém, através do cumprimento da mitzvah, ele também atrai sentimentos que ele aqui, pessoa física, ser humano físico, material, teria dificuldade de cultivar reverência e amor a Deus, e as mitzvot possibilitam que assim ele consiga. E tudo isso nós entendemos que na realidade a Torá se constitui uma expressão de chesed. A Torá na sua essência é bondade, é propagação de divindade, expansão da luz divina. Então o que a Torá tem a ver com Gevurah, com rigor e critério? Então ele nos explica, apenas que para poder chegar e descender até esse plano físico material nosso, a Torá tem que se revestir primeiro, tem que ser processada e tem que passar primeiro pelo atributo de Gevurah, de rigor, de critério de Deus. המכונה בשמש, que na linguagem mística é chamado de fogo, שהיא בחינת צמצום האור והחיות הנמשכות מאור אין סוף ברוך הוא, que isso se constitui no tzimtzum, na condensação, no ocultamento, encobrimento da luz e da energia divina, que são derivadas, que são atraídas da luz infinita de Deus. Ou seja, por ser divina, essa luz é infinita, é ilimitada, e nós, seres humanos mortais de carne e osso, não somos capazes de conter uma revelação divina infinita, uma luz ilimitada. Portanto, até para o nosso bem, para o nosso
benefício para o nosso favor, essa luz divina, essa energia, ela precisa primeiro ser condensada, ela precisa ser um pouco ocultada, senão vai nos ofuscar, vai nos ferir, né? Então essa luz infinita primeiro precisa ser condensada, passar por um tzimtzum, precisa ser ocultada, essa energia vital que é derivada da luz infinita de Deus, para que dessa forma, para que isso possa se materializar, para que isso possa se revestir de forma prática no cumprimento de mitzvot aqui no plano físico e terrestre. Sherubam kekulam hem bidvarim chomriim, porque a maioria das mitzvot envolve objetos materiais, que tzitzit, como tzitzit, que envolve uma lã de carneiro, o tefilin, que envolve um couro animal e o seu pergaminho, e a mesma coisa, ou seja, as mitzvot envolvem objetos materiais, como nós damos exemplo no caso do tzitzit, da lã, o tefilin, o couro, o pergaminho, o mesmo se aplica também com os korbanot, com os sacrifícios e oferendas que eram trazidas no templo, que eram trazidos do reino animal. Também haviam oferendas que envolviam vegetal e até mineral, mas são coisas físicas, materiais. E a tzedakah que nós damos com dinheiro, ou seja, ele nos dá exemplo como todas as mitzvot estão associadas a coisas físicas e materiais. Porém, nós falamos que essas mesmas mitzvot, elas representam recipientes para atrair e conter a luz divina, e a luz divina infinita e ilimitada. Para que isso possa acontecer, ou seja, nós, seres humanos mortais de carne e osso limitados, não teríamos acesso jamais ao infinito ou ilimitado. Não poderíamos nos conectar e absorver a luz divina que é infinita, que é transcendental. Deus faz um favor para nós e nos cria recipientes que são próximos de nós, nos cria instrumentos e ferramentas que possam desencadear e atrair, trazer essa luz para o plano físico terrestre, que é o nosso habitat, dentro das nossas limitações. E ele estipula quais são esses recipientes, são mitzvot. E essas mitzvot, esses preceitos que ele nos concede, são preceitos mensuráveis, são preceitos que lidam com objetos materiais, que é aquilo que nós sabemos lidar, são coisas palpáveis, tangíveis, são objetos físicos materiais, e através desses objetos físicos materiais, que isso sim faz parte do nosso campo finito e limitado, com medidas e especificações, através disso, manuseando esses objetos da forma certa, na data certa, no lugar certo, enfim, fazendo isso como a mitzvah requer, dessa maneira nós desencadeamos essa reação espiritual que envolve a luz infinita e ilimitada de Deus. Em outras palavras, ele nos explica aqui que as mitzvot que foram dadas no plano terrestre, que são mitzvot que englobam, que envolvem objetos materiais, elas se constituem em recipientes e roupagem através dos quais é atraída e é revestida a luz infinita de Deus. Essa luz infinita que nós não teríamos acesso de outra forma e maneira, porque nós somos limitados. Quando Deus investe essa luz nos objetos físicos limitados com os quais se cumpre as mitzvot, quando Ele emite essa sua energia dentro desses objetos materiais, que a eles nós sim temos acesso, então dessa maneira nós podemos realizar as mitzvot e da mesma forma também desencadear essa reação divina da revelação dessa luz infinita. E isso tudo ocorre graças a quê? Ao fato dessa vontade de Deus ter, por assim dizer, passado por esse processo de tzimtzum, de ocultamento, de condensação, de limitação, possibilitando que nós, criaturas limitadas, pudéssemos ter acesso a essas mitzvot, a esses recipientes, a esses órgãos, entre aspas, ou seja, ela se limita de forma tal que ela possa que ela possa ser revestida, essa luz divina, dentro das características dos objetos das mitzvot, ou seja, que através do ato físico no mundo material, no cumprimento das mitzvot, a gente possa também atrair e desencadear essa luz divina.
Ele nos diz, Ve'af mitzvot shehem beruchniut adam, mesmo mitzvot que parecem mais abstratas, que parecem envolver mais o campo espiritual da pessoa, como, por exemplo, aquelas mitzvot que envolvem sentimentos, como irá ve'ahavá, como reverência a Deus e amor a Deus, que aqui não se trata de algo físico, material, não é como objeto o tefilin, que é de couro, o tzitzit, que é de lã, a mezuzá, o pergaminho, etc., tzedakah, o dinheiro, que se trata de sentimentos mais espirituais. Mas mesmo assim ele nos diz que até mesmo essas mitzvot mais espirituais por parte do ser humano, elas também possuem limite e medida, e elas não são infinitas. Ou seja, quando se trata de ser humano, uma vez que nós somos criaturas limitadas e finitas, então mesmo o amor a Deus que se espera de nós, ou mesmo o sentimento de reverência que a Torá pede de nós, também acabam sendo sentimentos espirituais mais limitados. Porque que porque um amor intenso a Deus, sem limite, sem fim, sem medida, simplesmente nós não conseguimos suportar. O coração físico da pessoa, a estrutura emocional do indivíduo não comporta isso, não é capaz de conter. Ou seja, se nós conseguíssemos de fato desenvolver e cultivar sentimentos intensos em relação a Deus, um amor intenso, genuíno, uma reverência de fato que nos faz temer a Deus dentro da sua grandiosidade e etc. Se a pessoa sentisse tudo isso, não é, até o fim, ou seja, de forma sem fronteiras, sem os seus limites pessoais, simplesmente a pessoa iria sucumbir. A pessoa não iria resistir, não iria aguentar. Inclusive os nossos livros dizem que esse é o fenômeno, algo que aconteceu com os filhos de Aharon na inauguração do santuário no deserto, que eles faleceram prematuramente. E se diz que eles entraram num transe espiritual, eles eram pessoas muito elevadas e entraram num transe espiritual muito forte, muito intenso, por assim dizer, embarcaram numa viagem de ida sem volta. Eles cultivaram um sentimento, uma contemplação de divindade tão forte que no final as suas almas se desprenderam do corpo. O corpo não era capaz de reter tanta espiritualidade aqui embaixo. Mas não é essa a intenção divina é que nós estejamos aqui servindo a Deus dentro das limitações corpóreas do nosso mundo físico. Por isso também esses sentimentos que nós cultivamos a Deus, ou seja, aqui ele quer nos dizer que até mesmo as mitzvot mais espirituais que não envolvem objetos físicos e materiais, como amor a Deus, reverência a Deus, porém dentro do ser humano elas também têm uma medida, elas também têm um limite, até onde pode ir, até onde deve ir, até onde é capaz de ir. Porque mais do que isso o ser humano não aguentaria e isso acabaria com ele, né? Acabaria com sua existência. Como Amara botei nos algo, como de fato dizem os nossos sábios de abençoada memória, que aconteceu na hora da outorga da Torá. A revelação no Monte Sinai foi uma revelação inédita, única, intensa. Quando o ser humano viu com seus olhos carnais, sentiu divindade, ou seja, a sua percepção até sensorial, captou divindade, ele ouviu, vivenciou, absorveu isso, mas os nossos sábios afirmam que essa revelação foi tão intensa, Shebeshat Matan Torah Sheaita Idgalut Elokuto Idbarach, nessa hora da entrega da Torá, quando houve essa revelação divina, Beor Ensof Baruchu, essa revelação da luz infinita de Deus, se expressou, por assim chamar, Dibur, através da fala divina, quando Deus se dirigiu à criatura humana, quando ele, entre aspas, falou com o ser humano. Então essa Idgalut, essa revelação foi tão impactante e forte que Parhanishmatan, se fala que as suas almas, elas saíram dos corpos,
Ou seja, os Yehudim desfaleceram, não só que desmaiaram, não aguentaram o transe, literalmente, de acordo com Midrash, o Talmud, os Yehudim faleceram e era necessário, então, ressuscitá-los, e se fala que foi um orvalho ressuscitador que Deus enviou sobre eles, que é o mesmo orvalho que vai ser enviado depois de Mashiach chegar para produzir Tchiat HaMeitim, a ressurreição. Mas de qualquer maneira nós vemos aqui dessa fonte que quando há uma revelação divina muito intensa que supera a capacidade do ser humano, isso corre o risco de acabar com o ser humano, e esse não é o objetivo divino. Por isso ele nos diz que mesmo quando a Torá nos prescreve amar a Deus, temer a Deus, reverenciá-lo, aqui também se trata de um sentimento limitado dentro de limites, de limitações e de medidas. Portanto, nós vemos aqui que em todas as mitzvot, em todos os tipos de preceitos que nós temos, tanto aqueles que lidam com objetos físicos materiais, como mesmo aqueles preceitos ligados à esfera das emoções, dos sentimentos, o lado mais espiritual do ser humano, porém todos eles possuem uma limitação, de maneira que eles possam ser contidos e comportados dentro da estrutura humana, que eles possam se revestir dentro do ser humano. Então ele nos diz que esse é o significado do versículo bíblico que nós mencionamos, Mimino esh dat lamo, que da sua destra, do lado direito de Deus, direito que está associado com chesed, com bondade, de lá derivou-se esh dat lamo, a Torá, que vem como fogo e labareda. Ou seja, aqui se fala fogo, nós dissemos que está associado com gevurá, com rigor, critério, enquanto que o lado direito está relacionado com chesed, bondade, doação, expansão. Como isso se concilia? Então aqui está a explicação. A Torá, por essência, e o seu objetivo é chesed, é dar, doar. Deus dá de si, ele nos entrega, nos outorga a revelação divina, luz divina, energia de Deus, etc. A Torá é bondade, a Torá é uma expressão da bondade divina, revelação e expansão. Porém, para que a Torá possa se materializar, chegando até nós no plano terrestre, para que a Torá possa ser contida por seres humanos limitados como nós, para que a Torá possa descer até o nosso plano físico e material, ela precisa, por assim dizer, ser processada. Para que ela possa estar aqui no nosso plano inferior, ela precisa antes ser revestida pelo atributo de Gevurah, pelo atributo de rigor, que está associado com critério, com condições, com restrição, que isso é chamado também de Esh, simbolizado no fogo, etc. Então, essa é a conciliação que ele faz desses dois aspectos da Torá. Ou seja, a Torá por si só, a Torá na essência, ela é bondade, e o seu objetivo é dar, doar, revelar divindade. Porém, para que ela possa chegar até nós, ela precisa ser processada, precisa ser condensada, essa luz ela precisa ser limitada para que a gente possa captar e que isso não exceda a nossa capacidade, até nos prejudicando. E essa limitação que ela passa, essa condensação, esse tzimtzum, significa que a Torá, que originalmente é chesed, ela passa e processada antes de chegar no mundo pelo atributo de gevurah, de rigor, de força divina.